Olá, adoradores! Vamos para a última aula dessa série que tá incrível, hein? E já vou falar para você, deixa sua curtida, o seu comentário e ativa o sininho para receber todos os próximos conteúdos e não esquece de se inscrever nesse canal para nos ajudar aí a crescer e tem muita coisa boa chegando. Então vamos para a última aula dessa série Bases do Ministério de Louvor e hoje o tema tá demais. Então, vamos lá. Bom, eu decidi encerrar essa série de aulas incríveis que nós temos tido aí no decorrer dos nossos encontros com um tema que, apesar de ter sido o último, não é o menos importante. Muito pelo contrário, ele é o que você precisa cultivar todos os dias em oração, no seu momento com Deus. Peça por isso. O nosso tema é Ame o que Deus ama. Essa é a nossa última base aqui que eu escolhi do Ministério de Louvor, mas é o que sustenta todo o restante. Ame o que Deus ama. E antes de eu entrar aqui para os pontos que eu vou compartilhar com vocês nessa aula, falando um pouco sobre isso, sobre amar o que Deus ama, quer dizer que nós precisamos realmente cultivar isso no nosso coração. Eu não sei quanto tempo você tem de ministério, talvez você é líder, talvez você participa de um ministério de louvor, talvez você tenha um ministério independente também, mas eu sei que não é fácil. Não é fácil nós vivermos o chamado de Deus, o que Deus nos chamou para fazer. Ainda mais que a gente sabe que quando Deus nos chama para algo é muito maior do que nós pensamos e nós enfrentamos muitos desafios em cumprir o propósito dele. Em muitos momentos a gente desanima, em muitos momentos a gente pensa em desistir. Sim, eu já pensei em desistir também, eu já pensei em parar, eu já pensei em deixar tudo. Às vezes a gente Fala, Senhor, mas eu queria fazer algo mais fácil. Será que não tem uma coisinha mais fácil para eu poder fazer, mas quando Deus nos chama para algo, nosso coração queima por isso. E por mais que a gente pense e tente desistir, nós não conseguimos, não é mesmo? Então, nós precisamos amar o que Deus ama para conseguir fazer o que Ele nos chamou para fazer. Você não vai conseguir permanecer no seu ministério se você não olhar com os olhos de Cristo, se você não amar o que Deus ama. Porque eu penso que é isso que faz muitos de nós, principalmente, que ministra, que são cantores, vamos dizer assim, se perder no meio dessa caminhada. É a falta do amor pelo que Deus realmente ama. Quando você deixa de amar e de até mesmo de perceber o que realmente Deus ama e o que Deus não ama, o que Deus não quer, o que não agrada a Ele, você começa a não fazer diferença sobre essas coisas. Acho que aí começa o nosso coração começa a se corromper sobre algumas questões. Então vamos para esse tema tão importante e hoje vai ser rápido, a gente vai encerrar com chave de ouro dentro desse tema e eu quero compartilhar com vocês o primeiro ponto, que é Deus ama pessoas. Isso mesmo, você sabe como Deus te ama. Desde o início, Deus fez a criação, Deus fez a natureza, criou tudo e por último criou o homem. O homem pecou, errou, Deus foi lá e o quê? Mandou seu único filho para sofrer por uma humanidade que não merecia nada além de realmente a morte. Isso demonstra de uma forma, gente, muito clara o quanto Deus ama pessoas, não é mesmo? Mas eu sei que o nosso convívio entre nós, seres humanos, é muito difícil. Eu também sou pastora, também acompanho muitas pessoas, tenho que lidar com muitos conflitos, com muitos problemas entre pessoas. Tenho problema entre mim e as pessoas, porque somos seres humanos. E se relacionar não é fácil entre nós, não é mesmo? E o primeiro ponto que eu quero trazer é esse, porque se tem uma coisa que eu tenho aprendido como líder, como alguém que tem que lidar com pessoas no reino de Deus, é que se nós não cultivarmos esse olhar do amor de Deus pelas pessoas, nós não conseguimos realmente permanecer. E você que é líder ou participante de um grupo, de uma equipe de louvor, eu duvido que você nunca tenha enfrentado nenhum conflito, tem? Se tiver, deixa aqui nos comentários. Nossa, nunca teve um problema no meu ministério de louvor. Nunca teve um desentendimento entre as pessoas ali, entre o músico, entre o cantor, entre um, entre outro. Olha isso. Se isso já aconteceu com alguém, você é realmente privilegiado. Mas eu duvido muito que nunca ninguém aqui teve um conflito dentro de uma equipe. Porque somos pessoas. E
olhar com o olhar de Deus para as pessoas vai nos ajudar a vencer os conflitos e os problemas. E eu costumo fazer um exercício muito simples quanto a isso. Às vezes acontece algum problema, uma situação que a gente chateia, a gente não é... Às vezes, vou falar com você, líder, agora, não é fácil. Eu sei que não é fácil ter que amar as pessoas, às vezes que elas te ofendem, às vezes que ela, né, acontece algo ali que te chateou e muitas vezes as pessoas nem ligam se te chateou ou não. Você que participa também, às vezes já aconteceu algo desse tipo que te feriu, que eu sei que não é fácil. Mas isso traz ao nosso coração o sentimento de, né, de tristeza, de raiva sobre o outro. E o que eu quero trazer aqui é que nós precisamos lutar contra esses sentimentos. Não quer dizer que não vai acontecer. Quer dizer que nós precisamos aprender a cultivar o amor de Deus pelas pessoas, para que nós possamos permanecer firmes no propósito. Entendeu? Então, não quer dizer que você vai ficar amando todo mundo o tempo inteiro. Não, gente, é uma luta. Ser crente é difícil, né? Vamos lá. Ser crente é difícil. Mas, se nós amamos a Deus, nós precisamos amar o que Ele ama. E é isso que eu quero trazer aqui hoje nesse encerramento. Deus ama pessoas. Então, independente dos conflitos, independente das dificuldades, ore sempre ao Senhor, pedindo para que Ele te ajude nesse amor, para que Ele te ajude a amar, para que Ele te ajude a lidar, para que o rancor, a raiva nunca seja um sentimento cultivado dentro de você, muito pelo contrário, que você consiga lidar com esses sentimentos e que você realmente consiga vencer os desafios aí de lidar com conflitos e dificuldades dentro de uma equipe. Sempre olhe assim, né? Quando você começar e falar assim, não, mas essa pessoa não tem jeito, não, eu desisto, eu abro mão dela. Pense no que Deus fala não somente sobre ela, mas sobre você. Em quantas vezes Ele precisou insistir em você. Em quantas vezes Ele precisou ter paciência com você. Quantas vezes Ele precisou perdoar você. E aí eu tenho certeza que você vai já olhar com um olhar diferente para o outro. E conseguir ser um pouco mais paciente. Então, não desista das pessoas. Ame elas com o olhar de Cristo. A segunda coisa, o segundo ponto, que é o último para a gente encerrar, é que Deus ama o corpo. Deus ama a igreja. E nós, que eu venho falando aqui, né, sobre ministração de louvor, sobre a importância disso, nós que levamos a igreja à adoração, precisamos amar esse corpo. Nós precisamos amar a igreja de Cristo, sabe? E por isso que isso vem logo depois das pessoas, porque as pessoas fazem parte do corpo. E além disso, a igreja em si, a liderança, até mesmo o lugar, sabe? Nós precisamos amar a igreja a qual Deus nos colocou para servir. Ame a sua igreja local. Ame, sabe, servir naquele lugar que Deus te colocou. Eu sei que aqui pode chegar a diversas realidades diferentes. Talvez você é de uma igreja um pouco menor, que tem dificuldades até de investir na questão musical, na questão, né, de aparelhos. Você pode ser de uma igreja maior, que já tem mais condições, mas que às vezes você não valoriza as coisas que tem ali naquele lugar. E eu quero começar a mudar esse seu olhar sobre isso, dizendo que Deus ama a igreja que você serve. Não, Deus não olha para isso, nós olhamos para isso. E nós precisamos mudar o olhar sobre o que Deus ama, sabe? Deus ama a igreja. Deus ama o lugar onde Ele te colocou para servir, então sirva com amor. Olhe para aquele lugar como realmente uma casa de Deus. A casa que Deus te colocou para servir. Não importa se ela é grande, se ela é pequena. Você a ama como Deus a ama. Então você vai se dedicar ao máximo para dar com excelência o que o Senhor te mandou fazer naquele lugar. Às vezes a gente, sabe, a gente começa a ser muito ingrato. Ingrato mesmo, porque nós começamos a olhar para o que Deus me chamou, não, porque Deus me chamou para ser músico, mas assim, eu já estudei muito, né, eu sou uma pessoa muito preparada, eu sei fazer muito bem, então não dá para eu fazer com qualquer coisa, em qualquer lugar. A casa de Deus nunca vai ser qualquer lugar. Então, por mais que às vezes não tenha os recursos, ofereça o seu melhor, porque como nós temos cultivado aqui o nosso pensamento de que nós levamos a igreja à adoração, nós levamos o corpo à adoração a Deus. E isso não depende de materiais, sabe? De coisas materiais. Claro que é muito bom e a gente sempre vai incentivar aqui a melhora,
melhore. Dentro do que você tem, faça o seu melhor e busque sempre melhorar, busque estudar, busque ter condições para melhorar o equipamento da sua igreja. Às vezes você reclama muito, né, da sua igreja local, porque alguma coisa não tem muita qualidade, mas o quanto você tem investido? O quanto você tem ajudado a sua liderança a investir nisso também? Sabe? Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Nós não somos participantes do corpo, nós somos o corpo. E Deus ama o corpo. Então, você precisa mudar esse olhar. Deus ama a igreja. Então, sirva com amor. Olhe para as pessoas ali como Deus olha e sirva aquele lugar como Deus ama aquele lugar. Sabe? Cultive esse amor pela igreja no seu coração. Não importa o tamanho que seja o lugar que você serve, não importa a qualidade dos instrumentos, de tudo que você... Não, mas ore a Deus para que te ajude a melhorar aquele lugar, se possível. Sabe? Assim você estará vivendo o seu chamado da forma que Deus realmente quer. Amando o que Ele ama e servindo a quem Ele ama. Então eu quero encerrar essa série falando disso e te incentivando a orar por isso, porque não é fácil. Eu sei que nós temos a tendência do nosso coração se corromper com algumas questões, algumas coisas. Mas ore ao Senhor sempre. Isso faz parte das minhas orações, por isso que eu trouxe como tema hoje. Deus, me ajude a amar o que o Senhor ama nesse ministério. Me ajude, Senhor. E eu tenho muito mais coisas que eu poderia trazer aqui, mas eu trouxe esses 2 pontos que para mim são ali base. Se você conseguir fazer isso, se você conseguir amar essas 2 bases aqui que o Senhor ama, as demais coisas vão surgir, vai ser natural. Vai ser naturalmente que o seu amor vai alcançar as outras coisas que Deus ama, sabe? E é isso, gente. Nós finalizamos aqui a nossa série Bases do Ministério de Louvor e eu espero que você tenha sido alcançado. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, deixe a sua curtida. Se inscreve no nosso canal e nos ajude. Nós estamos aqui disponibilizando essas aulas para vocês de uma forma gratuita, porque nós realmente queremos incentivar o seu crescimento nesse ministério, que é tão importante para o reino de Deus. Fora isso, nós temos também outros conteúdos também, nós temos turma de canto, nós temos mentoria vocal, outros conteúdos pagos, sempre num valor muito acessível, porque a gente quer realmente te incentivar a investir nisso para que você possa crescer. Pode consultar através do nosso Instagram, chama no direct ou através do WhatsApp, lá no link da bio, para tirar qualquer dúvida, tá bom? Ativa o sininho aqui para você acompanhar tudo que vem pela frente, porque vai vir muito mais. Vai vir técnica também, vai vir mais coisas sobre espiritualidade, sobre vida com Deus, tudo o que você precisa para se equipar, para realmente ser um adorador preparado. Então, continue acompanhando a gente e até breve, acompanhe todos os nossos conteúdos que estão chegando.